Olá, meu nome é Jacira Lisboa, para quem não me conhece, e eu estou aqui para falar de uma coisa que eu considero que todos nós temos, né? Todos nós temos, uns muitos, outros poucos, mas é, a verdade é que todos nós temos. Eu estou aqui hoje para falar do medo. Do medo. Eu até poderia dizer, tem gente até que diz, eu não tenho medo não tenho medo de nada não, mas eu acho que na realidade não é bem assim. E eu já e eu já tive medo de morrer. Nossa, como eu tinha medo de morrer. Quando eu tinha minhas filhas pequenas, eu tinha muito medo de morrer e deixar minhas filhas pequenas, porque talvez porque eu perdi a minha mãe com 42 anos e ela deixou um bebê de 2 meses, então eu acho que talvez por isso eu tinha registrado na minha mente o medo de morrer. Mas aos poucos, né, eu fui vivendo e fui vencendo esse medo. Eu queria dizer a você que o medo não existe. O medo não existe porque quando você ultrapassa a barreira do medo, você vê que ele não existe. Que medo é alguma coisa que a gente cria na nossa mente, é uma ilusão que a gente cria na nossa mente porque a gente não conhece o que está do outro lado, a gente não conhece o desconhecido. Então, é assim. Mas o medo é bom, o medo é ótimo, o medo nos protege. O medo é um mecanismo, um artifício da nossa mente para nos proteger. Porque se nós não tivéssemos medo, eu sempre costumo dizer que a gente subiria num prédio de 20 e poucos andares e se atiraria de lá de cima, achando que poderia ser o super-homem, a super-mulher, que sairíamos voando. Mas, então, o medo é bom. Agora, o medo excessivo é que é prejudicial. Então, o medo excessivo, como eu digo, né? Que nos cega, aquele medo que nos paralisa, aquele medo que faz o nosso corpo tremer, aquele medo que nos joga para baixo. Esse medo é nocivo, esse medo é ruim. Tem muita gente que tem medo de ser rica, tem muita gente que tem medo, porque se eu for rica, meus parentes, minhas famílias, porque vão dizer que eu estou roubando ou que eu sou desonesto, alguma coisa, porque isso também são crenças limitantes, né? Porque nem todo rico, eu acho assim, existe muita gente desonesta, como também existe muita gente boa. Eu acho que no mundo existe de tudo. Então, assim, mas tem gente que tem medo de dirigir. Eu também já tinha medo de dirigir, porque eu dirigia sem saber para que lado vai a direção, mas eu dirigia. Então, eu sei, tinha muito medo de dirigir. Hoje em dia ainda tenho um pouco de medo de pegar no carro, porque a gente sempre sabe que a direção não depende só da gente, né? Depende também do nosso colega que está dirigindo também ao nosso lado, né? Que muitas vezes a gente vê assim muita coisa errada, que a gente considera errada e às vezes também, talvez por necessidade, a gente faz uma ultrapassagem, uma coisa assim. Mas eu quero dizer a você que eu quero lhe encorajar, se você tem medo de dirigir, faz exercício, senta no banco do carro. Tem gente que diz que só se sentar no carro do banco já começa a tremer. Então senta no banco do carro, faça um exercício assim, mantenha assim estipule um prazo. Por exemplo, 1 ou 2 dias ou 3 dias eu vou só sentar no volante no lugar do motorista. Depois, nos próximos dias, você já começa ligando o carro. Depois, você já começa tirando o carro da garagem, colocando o carro na garagem. Depois, você pode andar um pouquinho na rua que você sabe que não tem movimento, ir até a casa de um amigo e voltar. Depois você já vai até uma pracinha, uma esquina e aos poucos você vai vencendo, você vai dirigindo, até que você pega o seu carro e vá onde você gostaria de ir, porque é mais rápido, é mais conforto. Por exemplo, aqui a gente fica na parada congelando, porque sabe que é muito frio e hoje não está muito frio, viu, gente? Hoje está a temperatura positiva, está 4 graus. Eu estava até sem luva, mas porque eu estou parada há muito tempo e aí a gente acaba sentindo realmente as mãos congelando e eu coloquei as luvas. Mas assim, então carro, hoje em dia, eu acho que não é nem luxo, é uma necessidade, porque o que você faz com um carro, eu acho que você não conseguiria fazer, talvez a metade, dependendo de ônibus, mas o ônibus é mais econômico, e aí você tem que ver a sua situação, o que é melhor. Mas eu quero falar para você que tem medo. Tem muita gente que deixa que o medo tome conta delas, que acaba até entrando tendo
entrando na síndrome do pânico, né? E aquele negócio de você ter medo das pessoas, tem medo de lugar fechado e tem medo de sair. Gente, o medo... Eu já tive, inclusive, medo das pessoas, porque quando você sabe que pode ser assaltada, você fica receosa, mas graças a Deus aqui onde eu vivo, existe. Se eu dissesse que não existe, seria até uma ignorância da minha parte dizer que não existe crime, não existe violência, mas o número é tão baixo que a gente até poderia arriscar dizer que não tem. Então aqui você pode dormir com sua porta aberta, pode andar com sua bolsa aberta. Então assim, muito medos desse, que são basicamente comum, a gente pode eliminar. Mas, como eu disse, vença o medo e você vai ver que o medo é só um mecanismo do seu subconsciente tentando lhe proteger. Diga medo, olha, não tem mais espaço para você, eu não preciso dessa proteção mais. Muito obrigado. Enfrente o medo e você vai ver que você tem tudo para ter sucesso. Então fica à vontade para compartilhar, para me contar uma história também de sucesso, talvez uma história também de um medo que você tinha, que você superou, e de compartilhar com os amigos. Passa lá no meu canal do YouTube, dá uma força, se inscreve e toca o sininho, porque toda vez que você toca o sino, quando você toca o sino, toda vez que tem um vídeo novo, eles informam para você. Quem sabe você me dá uma força e me ajuda e também me dá um assunto, né? Para que eu possa também falar e dar a minha opinião. Porque tudo que eu falo aqui, eu tento o máximo ser verdadeira, ser eu mesmo. E é tudo segundo o meu ponto de vista. Algumas coisas que eu já passei por elas, é tudo o meu modo de ver. E que eu possa ajudar você a ir para a próxima fase. Um beijo no coração, eu te vejo com certeza no próximo vídeo.